Olá, gente. Estamos juntos mais uma vez aqui. Cada um na sua casa, mas conectados ao mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus que está conosco e que nos leva à verdadeira adoração. Que nós possamos ter mais um momento maravilhoso juntos em adoração ao nosso Deus, crendo que Ele está conosco. E onde dois ou mais se reunirem em nome dEle, ali Ele está. Então louve ao Senhor onde você está e creia que Ele é contigo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, diga isso. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, diga isso. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, terei vitória, verei a glória do meu Jesus que vive está. Aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Jesus. Seja bem-vindo aqui.
confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Jesus, aguardamos por ti, Jesus. Vamos dizer: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Adora Ele, diga isso. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Pois só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. E como igreja que aguarda Cristo, nós nos posicionamos cantando e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Independente das circunstâncias, cremos que o nosso Deus voltará para nos buscar. Dizemos: Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diga isso. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diga isso. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito bem, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Deus. Uma satisfação, uma vez mais, estarmos aqui para pensarmos nas coisas de Deus, especialmente naquilo que nós temos já há algum tempo pensado, que é sobre o temor de Deus. Tá bom? Então vamos orar. Deus abençoe profundamente a vida de todos nós e nos ajude não só a compreendermos
mas a absorvermos o temor de Deus para que a nossa prática seja recheada de pessoas que vivem e andam no temor de Deus. Tá bom? Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado pela oportunidade de estarmos uma vez mais juntos em torno da tua palavra, pensando nas tuas coisas, a despeito do ambiente, um ambiente que gera e suscita dúvidas no coração de todos nós, mas dá-nos a convicção de que jamais vai pairar a dúvida no nosso coração sobre quem devemos temer. A despeito das dúvidas ao nosso redor, que exista a certeza do temor do Senhor no nosso coração. Que o Senhor nos ajude a implantar isso e a desenvolver isso cada vez mais na nossa vida e na nossa prática. Nos abençoa agora para pensarmos nisso, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos pensar então, continuar a nossa lida. Eu vou escrever aqui em hebraico. Se você ler, é porque você tem um dom de línguas. Temor aqui é de Deus. Antes que eu esqueça, um abraço para a Sofia e para a Ana Lídia. Um abraço para vocês, viu? Esperança, cor da esperança. Espero que esteja tudo certo, né? Depois a Graça e a Adriana perguntam para ela, tá bom? Muito bem, nós pensamos sobre o temor de Deus, várias coisas. Algumas delas, os escarnecedores não temem, eles procuram errado, por isso que eles não encontram a sabedoria. Entre outras coisas, elas servem para evitar o mal. Também Neemias teve uma forma de governar no temor de Deus que lhe permitiu não abusar no exercício do seu governo. Também a igreja, em Atos 9, vivia no temor de Deus. A gente já viu tudo isso em detalhes. Gênesis, Abraão equivocadamente não viu o temor de Deus na vida de Abimeleque. Normalmente são essas coisas que podem ocorrer na vida de cada um de nós. Deixar de enxergar o temor de Deus onde ele existe, por razões que sejam fora do povo de Deus, né? Também vimos como é ser um líder temente a Deus, que precisa ser um líder homem de verdade, um líder generoso, que é justamente o antônimo daquele que não abraça a avareza, mas pelo contrário, seja aquele que aborreça a avareza. Então, o sinônimo de quem aborrece a avareza é a generosidade. Vimos também que chegam a mencionar o temor de Isaac, como os filhos podem conhecer a Deus à luz de como os pais temem a Deus, né? O temor de nossos pais. Vimos também ainda a descrição de Davi, alguém que governa sob o temor de Deus, as últimas palavras de Davi, como ele falou, que quem governa com o temor de Deus é como o sol da justiça, como o sol que vem logo depois da chuva, da neblina e assim por diante. Vimos o temor de Deus também, que ele evita a injustiça, a parcialidade e a subornabilidade. Enfim, nós vimos várias coisas a respeito do temor de Deus. Hoje, continuando, aí nós já estamos aí uns 5 domingos, acho que é o 5º domingo estudando sobre o temor de Deus, 4º ou 5º, não lembro. Mas o temor de Deus tem uma finalidade que se encontra lá em Êxodo. Êxodo capítulo 20, vou tentar escrever bem direitinho para a gente perceber. Êxodo capítulo 20, verso 18 em diante. Abra lá a sua Bíblia. Êxodo capítulo 20, verso 18 em diante. A palavra de Deus diz assim, a partir do verso 18. Todo o povo presenciou aquela manifestação teofânica de Deus. O que é uma manifestação teofânica? É Deus se manifestando ao ser humano, utilizando-se de elementos da natureza, anjos, formas humanas e assim por diante. Tá bom? Aqui é uma manifestação teofânica. Toda manifestação teofânica
A gente não estudou isso, mas eu estou só falando por enquanto. Toda manifestação teofônica, por definição, é a segunda pessoa da divindade se manifestando, tá bom? Verso 18, então, todo o povo presenciou essa manifestação teofônica, trovões, relâmpagos, clangor de trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não nos fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Na verdade, essa outra duplicidade, né, dessa aparente ponto de tensão, que também fala em Isaías, eu vou chegar nesse ponto lá, vai sair nas primeiras gotas de sabedoria, que eu vou soltar no meio da igreja, mas assim também como as palavras de Jesus Cristo, quando ele fala que a gente não deve ajuntar tesouros na terra, mas deve ajuntar tesouros nos céus. Não ajunte, mas ajunte, percebe? Em Isaías, não chame conjuração aquilo que o povo chama conjuração, não tema aquilo que eles temem, percebe? E aqui também, não temam, verso 20, e para que o seu temor esteja diante de vocês, não tema, mas tema. Mais uma vez, tá? Esse binômio, tá? Então a ideia de que o povo não precisava temer a Deus de maneira equivocada, mas eles deveriam aprender a ter o temor de Deus no coração deles, que é temer a Deus de maneira correta, a fim de que não pequeis. Então, uma das finalidades, evitar a prática do pecado. Certo? Temor de Deus tem, entre outras finalidades, isso. O que de cara a gente pode entender que quando existe a prática do pecado é porque não está se manifestando o temor de Deus que deveria existir na vida do sujeito que se declara filho de Deus. Tá? A gente vai ver isso logo depois, alguém com essa absoluta incoerência, dizendo que teme a Deus, mas fazendo algo completamente diferente. Tá bom? Primeira coisa, então, de hoje o temor de Deus serve para evitar a prática do pecado. Segunda coisa, está lá em Josué. Abra lá, Josué, capítulo 22, verso 23 em diante. Isso, olha só que interessante. 2, Josué, capítulo 22, verso 23 em diante. Esse SS aqui é verso seguinte, sequência, tá bom? Olha o que ele diz a partir do verso 22. O poderoso, Josué 22, verso 22 em diante. Eu coloquei 23, mas é 22 em diante. O poderoso Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar e nos apartamos do Senhor, ou para sobre ele oferecemos holocaustos e ofertas de manjares, ou sobre ele fazemos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Veja que o desafio é grande, né? Deus é que demande isso de nós se nós estamos fazendo alguma coisa de errado. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação. Então, esse é um ponto interessante. Amanhã vossos filhos talvez dirão aos nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Quer dizer, a preocupação é com a geração seguinte. Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, os filhos de Ruben e os filhos de Gade, não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Então, preocupação de apartar-se do temor através das companhias
ou através das amizades. Isso aqui pode ser um problema na vida de todos nós, e era essa a preocupação que existia, de as pessoas se preocuparem com a geração seguinte, portanto, os laços para que não fossem laços enredadores, laços que levassem a vida das pessoas para longe do temor de Deus. Pelo contrário, a preocupação deles era de que esses laços deveriam ser laços de pessoas que aproximassem a próxima geração do temor de Deus. Então essa deve ser uma preocupação nossa. As relações que temos hoje ajudam os nossos filhos no dia de amanhã a permanecer e se aproximar e desenvolver o temor de Deus, ou exatamente o contrário? Que é justamente essa a preocupação, ok? Então, ações que devemos ter para com a geração seguinte, ações atuais, para que a geração seguinte possa ter estímulos para permanecer e se aproximar ainda mais do temor de Deus, e não para desistir e se afastar do temor de Deus. Então, o temor de Deus é uma preocupação da geração atual para com a geração seguinte. O que é que eu e você fazemos para estimular a vida dos próximos, quer sejam nossos filhos ou não, para estarem no temor de Deus e se aproximarem no temor de Deus? Essa é a segunda questão, uma preocupação do temor de Deus no coração dos próximos, da próxima geração. Isaías, olha só que interessante, entramos no livro de Isaías. Isaías capítulo 8 é o próximo texto que fala sobre o temor de Deus. Isso. Esse texto aqui foi o primeiro da Gotas de Sabedoria. Terceiro, Isaías 8, verso 12 em diante. Temor correto. Na verdade, esse texto fala, entre outras coisas, o título vai ser esse, da Gotas de Sabedoria: Jesus, santuário ou pedra de tropeço? Jesus, ele é um santuário ou uma pedra de tropeço. Olha o que o texto diz de Isaías capítulo 8, verso 12 em diante. Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que esse povo teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Então veja que o povo de Israel sempre tem essa relação de dualidade com outros povos, e Deus tem a preocupação de que o seu povo não desenvolva no seu coração um temor de Deus que seja sinônimo ou semelhante do temor que aquelas outras pessoas que não têm Deus têm no coração. Pelo contrário, ele vai dizer aqui nos versos anteriores que falou o Senhor dizendo, olha só, em vista desse povo ter desprezado as águas de Siloé que correm brandamente. Temor de Deus poderia ser sinônimo de as águas de Siloé que correm brandamente. Todo aquele que teme a Deus se aproxima das águas de Siloé. Ele vai dizer que não temer a Deus, porque ele fala para nós santificarmos a Deus em nosso coração, seja ele o nosso temor. Então, santificar a Deus no coração é estimular o temor de Deus dentro dele. É fazer com que outros temores sejam extirpados do nosso coração e não atrapalhe na nossa relação com Deus, e temamos exclusivamente ao Senhor, a Ele seja o nosso temor, o nosso espanto. Sobre pena de não fazermos isso, diz exatamente o texto que aqueles que não fizerem isso seriam despedaçados, forjariam projetos que seriam frustrados, dariam ordens que não seriam cumpridas, exatamente porque eles entendem que Deus não tem mão forte sobre eles.
Então, na verdade, não santificar a Deus no nosso coração, tendo o temor correto, sendo Ele o nosso temor e o nosso espanto, pode significar que nós entendemos que Deus é ineficiente. Deus é ineficaz. Deus, se Ele existe, não tem poder para intervir de maneira adequada diante das vicissitudes e circunstâncias desse mundo. Então, quando nós pensamos que Deus é isso, nós acabamos temendo outras coisas, porque imaginamos que outras coisas têm a capacidade de chegar até nós, fato esse que seria descartado no nosso coração em relação ao próprio Deus. Isso não é verdade. Por isso ele diz que, assim o Senhor me disse, tendo mão forte sobre mim, Deus tem mão forte. Por isso que um dos nomes de Deus, que vai ser logo no capítulo 9, é Deus forte, príncipe da paz, Deus forte, é Pai da eternidade, mas é Deus forte. Esse sempre é uma das dificuldades do coração do povo de Deus, imaginar que Deus até existe, mas é um Deus fraco, um Deus inconveniente, um Deus que não tem poder para, um Deus que não tem a capacidade de, um Deus destituído de onipotência, porque a onipotência atribuída, descrita à divindade, é a capacidade de levar adiante os seus próprios projetos, coisas essas que nós seres humanos não temos, mas Deus tem. Então, santificar a Deus no nosso coração é corrigir o nosso coração e entender que esse Deus, ele é aquilo que ele disse que ele é, que tem a capacidade de levar adiante os projetos desenvolvidos por ele, mas que nós podemos fazer projetos e planos, mas certamente a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, a ideia é que, se nós santificarmos a Deus em nosso coração, tendo a Ele como nosso temor, Ele diz que Ele não seria para o santuário, mas a outros seria pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Então, ao contrário de termos Deus como laço e armadilha, rocha de ofensa e pedra de tropeço, Deus é um santuário, aquele que é o refúgio, aquele para onde nós recorremos, aquele onde nós encontramos perdão, aquele onde há segurança na vida de todos nós. E ele diz, por isso ele diz, à lei e ao testemunho, e não aquilo que as pessoas faziam, consultando os necromantes, consultando os adivinhos. Por quê? Porque imaginavam eles que estes necromantes e adivinhos poderiam dar dicas a eles que a lei e o testemunho não dariam a respeito de Deus. Isso não é uma maneira adequada. Por isso ele diz, jamais veriam a alva. Se nós santificarmos a Deus no nosso coração, tendo temor dele e sendo ele o nosso espanto, nós recorreremos, ao invés de necromantes e ao invés daqueles que consultam os mortos, nós recorreríamos à lei e ao testemunho, e o final da vida de cada um de nós seria vermos a alva. O contrário, então, disso, o que acontece com aqueles que não santificam a Deus no coração, não entendendo que Ele deveria ser o nosso temor e Ele é o nosso espanto, temendo o que nós não deveríamos temer, se espantando com o que nós não deveríamos nos espantar, consultando, consequentemente, quem não deveria ser consultado. Deus diz assim, as pessoas que assim o fizerem seriam duramente oprimidas, além de oprimidas, seriam angustiadas, habitariam na escuridão, sombras de ansiedade tomariam conta, densas trevas se manifestariam sobre elas. Tem alguma coisa que a gente tem visto em nosso tempo que cheira a essa angústia, a escuridão, sombras de ansiedade e trevas densas? Não basta ser trevas, tem que ser trevas, densas. É escuridão na escuridão. Pelo contrário, começa o capítulo 9 de Isaías, mas, uma conjunção de ideia contrária, mas, ao invés de consultarmos os mortos, ao invés de consultarmos os necromantes,
que buscam aqueles que estão mortos, que não podem fazer nada em prol dos vivos, e sermos duramente oprimidos, sermos banhados na angústia, na escuridão, nas sombras da ansiedade, nas densas trevas, nas trevas das trevas, a escuridão da escuridão, se nós não fizermos isso e consultarmos aquilo que a palavra de Deus diz, a lei e o testemunho que falam a respeito de Deus, veríamos a alva, e como a palavra de Deus diz no verso 1, a terra estava aflita, mas não continuaria na obscuridade. Por quê? Porque Jesus, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome seria, e assim por diante. Então, se nós olharmos para Jesus, a lei e o testemunho, aquilo que a palavra de Deus fala a respeito de Jesus Cristo, como o próprio Jesus diz, quando ele está lá, nos discípulos no caminho de Emaús, pergunta para eles o que é que está acontecendo, eles dizem, você não sabe? Ele diz, não, pode descrever para nós. E eles começam a descrever, e aí Jesus diz a palavra de Deus, que começa a testemunhar aos discípulos no caminho de Emaús, tudo o que a seu respeito estava escrito na lei e nos profetas, no Antigo Testamento. A lei é o testemunho. Tudo que a seu respeito estava escrito no Antigo Testamento. Qual era a Bíblia que Jesus lia? O Antigo Testamento. Se nós prestarmos atenção àquilo que a palavra fala a respeito de Jesus Cristo, a lei é o testemunho, uma terra que andava aflita não continuaria na obscuridade. E, obviamente, não seria banhado na angústia, na escuridão, nas sombras da ansiedade e nas trevas das trevas, na escuridão da escuridão, nas densas trevas. Pelo contrário, exatamente o contrário. Por isso é que Jesus Cristo, se nós santificarmos, sendo Ele o nosso temor, sendo Ele o nosso espanto, como diz no Novo Testamento, que nós deveríamos temer, não aquele que não pode fazer nada depois da morte, mas sim aquele que pode fazer alguma coisa conosco depois da morte. Então, a Ele nós deveríamos temer. Jesus, que a Bíblia descreve como o Cordeiro de Deus, mas também como o leão da tribo de Judá. Ele que virá não só para abençoar a vida da sua igreja, mas para vingar a vida da sua igreja. Se Ele for o nosso espanto e o nosso temor, aí sim, nós santificamos a isso, ou seja, cada vez mais entendemos com clareza qual é o papel de Jesus Cristo na história da salvação, aí cada vez mais seremos banhados com tranquilidade, a ponto de a Escritura dizer que nos últimos dias, pessoas na vinda de Jesus Cristo entrariam em cavernas, diz Apocalipse, e se implodiriam dentro das cavernas por medo de conversarem com Jesus Cristo. Lucas vai dizer, nos evangelhos, que não temam, porque a vossa salvação se aproxima. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é se Jesus Cristo é o nosso santuário ou a nossa pedra de tropeço. Se Jesus Cristo é o nosso santuário ou a nossa rocha de ofensa. Se Ele é nosso santuário ou laço e armadilha para a vida de cada um de nós, tudo vai depender da postura que é exigida e evocada da parte de Deus a nós, se nós santificamos ao Senhor dos Exércitos. Veja que Ele não fala ao Deus do pacto. Veja que Ele não fala ao Cordeiro de Deus, Ele fala ao Senhor dos Exércitos. Há muitos nomes de Deus no Antigo Testamento. E aqui, todos eles falando de facetas a respeito de Deus, e aqui Ele se manifesta como o Senhor dos Exércitos. Não é o Cordeiro de Deus, não é Yahvé, aquele que tem um pacto e uma aliança com o seu povo, é o Senhor dos Exércitos. Aquele, como diria o que se aproxima mais dessa imagem, aquilo que em Apocalipse, a despeito das divergências que existem sobre esse texto dos 4 cavaleiros, mas diz o cavaleiro branco que saiu vencendo e para vencer, ao Senhor dos Exércitos. A Ele deve ser o nosso temor, Ele deve ser o nosso espanto. Fazendo assim, nós santificamos, percebemos com cada vez mais clareza quem Ele é. 1 Pedro, olha só que interessante, capítulo 3, quando fala a respeito da necessidade da igreja de transmitir o Evangelho, diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor.
estando preparados a dar razão da esperança que existe em vós. Santificai a Cristo como Senhor, Senhor, o Senhor dos exércitos. É onde Ele manda e a gente obedece. Por isso Paulo vai dizer, onde existe salvação, aquele que crê no coração que Ele ressuscitou e confessa a Cristo como Senhor, Senhor dos exércitos. A gente precisa se colocar no lugar de escravo, no lugar de servo. Ele é o nosso Senhor. Se nós nos colocarmos, cada vez veremos com mais clareza o senhorio de Cristo e a servilidade da vida de cada um de nós. Habitaremos em lugares onde Deus vai quebrar esse jugo e vai dar clareza, vai dar segurança, vai dar certeza e não ansiedade, e não angústia, e não trevas das trevas, escuridão da escuridão, densidão, mostrando a intensidade da obscuridade de todos aqueles que não querem santificar a Deus no seu coração, tendo Ele como nosso temor. É Jesus Cristo quem deve ser o nosso temor. Mais do que isso, Isaías, chegou no texto que eu queria mostrar, Isaías capítulo 29. Olha só que interessante. Isaías capítulo 29, verso 13 em diante. Isaías capítulo 29, verso 13 em diante. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Jesus já falava isso no Novo Testamento. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu. Então, uma das maneiras de temer a Deus errado é temer a Deus de maneira mecânica. Temer a Deus errado é temer a Deus de maneira maquinal. Temer a Deus de maneira errada é não refletir e raciocinar sobre as implicações de ter Deus como o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. É achar que existem outros senhores que são capazes de impedir a ação deste grande Senhor. É achar que existe outro general que são capazes de impedir a ação deste grande general. É achar que a história corrente é capaz de obscurecer a meta-história, a história por trás da história, aquilo que Deus tem executado. Então a gente aprende de maneira maquinal, a gente nem reflete, a gente simplesmente vai andando. Quer ver um exemplo disso? Do que é andar como uma máquina, sem refletir sobre o que as coisas estão acontecendo e como as ações em volta de nós evocam reações diferentes, de acordo com as diferenças dessas ações. Cansei de sair por aí, vou pagar no posto de gasolina, dou o cartão para o cara e diz assim, é no débito. O cara passa o cartão e pergunta, é no crédito ou no débito? Eu falei, cara, eu estou falando japonês? Ou o cara pergunta, como é que é o seu nome? E eu digo assim, João Geraldo. E o cara diz assim, muito prazer, José Geraldo. Eu falei, vem cá, eu falei chinês? Não, é João Geraldo. Aí teve gente que falou assim, prazer, José Júnior. Eu falei, meu Deus do céu. Isso é aprender de maneira maquinal. Você nem está ouvindo o que está acontecendo à sua volta. Tem um monte de gente assim, vem na igreja, volta, vem na igreja, volta, vem na igreja, volta, ouve o sermão, vai para casa, ouve o sermão, vai para casa, ouve 5 sermão, vai para casa, não, aquilo ali não entra em absolutamente nada. A questão não é o quanto dos alimentos entram na alma, na vida de cada um de nós, mas o quanto é da nossa capacidade de absorver tudo aquilo que nós temos nos alimentado. Porque senão é de maneira maquinal que nós aprendemos e Deus condena isso. E diz mais, continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, a prudência dos prudentes se esconderá. Ai daqueles que escondem profundamente os seus desejos e os seus propósitos, fazem às escuras como se Deus pudesse não aparecer no meio dele. Então, uma das coisas que Deus condena é justamente quando nós tentamos temer a Deus de maneira absolutamente mecânica, ok? E Isaías 33, logo em diante, completando o raciocínio, então ele vai dizer, Isaías 33, diz assim no verso 6,
Haverá em Sião estabilidade. Eita, que palavrinha que falta para a gente nesses dias, né? Há uma instabilidade enorme. Haverá em Sião estabilidade nos seus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. O temor do Senhor será o seu tesouro. Isaías 33. Na verdade, aqui condena a aprendizagem mecânica e exalta como um tesouro. O que é um tesouro? Tesouro é alguma coisa que nós entendemos que nós temos de mais valioso. Tesouro é alguma coisa que eu e você entendemos que é algo de mais importante. Tesouro é alguma coisa que, quando nós entendemos isso, nós envidamos os esforços para que ninguém pegue. Envidamos os esforços para guardar. Entendemos a valiosidade que existe daquilo que talvez tenhamos todos os nossos bens que não dê conta de pagar aquele tesouro. É alguma coisa que chama a nossa atenção. E haverá um tempo em que o temor de Deus seria o nosso tesouro. Enquanto hoje pessoas desprezam temer a Deus, como é que elas desprezam temer a Deus? Paulo diz isso, nós éramos assim. Paulo diz isso, que os filhos os filhos da ira, que fazem a vontade da carne, fazem a vontade dos pensamentos, seguindo os seus próprios desejos e ignorando a presença de Deus. Isso é aquilo que as pessoas fazem quando não entendem o valor que existe no temor de Deus. Quer dizer, em vez de temerem a Deus, faz aquilo que o povo de Israel já fez. Cada um andava seguindo o seu próprio coração, fazendo a sua própria vontade. Cada um era o seu próprio Deus. Isso aí já é uma mensagem antiga, já está lá no Éden. Gente que deseja no seu coração fazer a sua própria vontade, sem repetir aquilo que Jesus Cristo havia dito no Novo Testamento, que nós deveríamos aprender aquilo que ele fez. Uma comida ele tinha que os discípulos que andavam com ele não conheciam, que era fazer a vontade do Pai. Por isso ele ensina na oração do Pai Nosso: Pai Nosso, seja feita a tua vontade, do mesmo jeito que a tua vontade no céu é feita e ela deve ser reproduzida aqui na terra. Nos céus, a vontade de Deus é executada de maneira perfeita. E os anjos, portanto, são um exemplo de obediência. E na maneira como eles obedecem, nós também deveríamos obedecer, como fruto de um temor que é o tesouro do nosso coração. Ok? Então, ao contrário disso, ao invés de termos o temor de Deus como tesouro, olha o que é que diz Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2, verso 17. Jeremias, capítulo 2, verso 17. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus que guiava pelo caminho? Veja que ele sempre guiou no caminho. Quando nós precisamos, sempre deu orientação à vida de todos nós. Mas o povo abandonou a Deus que guiava. Agora, portanto, que lucro terá indo ao Egito para beber as águas do Nilo? Ou a Assíria para beber as águas do Eufrates? Qual é a vantagem de nós voltarmos à antiga vida? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, portanto, e vê que mal e amargo é deixares o Senhor, teu Deus, e não teres temor de mim. Então ele fala que deixar a Deus é amargo. Como é que é a outra expressão que ele usa? Mal. Não temer a Deus. Não temer a Deus é algo ruim. Já comeu? Nem lembro uma comida amarga. Eu sei.
Boldo. Eu nunca vi ninguém discutindo assim, boldo ou pizza de bacon? Pizza de bacon ou boldo? Não, não dá não, irmão. Boldo é amargo, é ruim. Eu não sei, Giló é amargo? A voz, Giló aí, tem a voz aqui do Espírito Santo está me falando assim, que Giló é amargo. Giló ou pizza de bacon? Bacon ou Giló? Não, irmão, Giló... Tudo bem, aí tem sempre um abençoado que diz assim, não, mas eu gosto de Giló. Beleza, tá bom, mas é amargo, tá bom? E aqui amargo é uma coisa ruim, tá? Giló pode ser bom, mas deixar Deus não é uma coisa boa, tá bom? Então, a ideia lembrando que toda metáfora ela tem sua limitação. Então, embora Giló seja bom para uns, a metáfora, ainda que limitada, é para mostrar que não é uma coisa boa, tá? Então, a gente deve aprender a temer a Deus. Eu já estou acabando, tá? Sobre incoerência, e aí que eu vou terminar aqui, Jonas, capítulo 1, veja que interessante, verso 9 em diante, a despeito da galera falar isso, Jonas, vamos colocar assim, Jonas, capítulo 1, verso 9 em diante, diz assim, a galera pergunta, quem é você, Jonas? Ele respondeu, sou hebreu, está no barco, e temo o Deus do céu que fez o mar e a terra. É engraçado que ele se apresenta como alguém temente a Deus, porque ele foi questionado, porque o barco está para afundar e ele não faz absolutamente nada. Se apresenta como temente a Deus, mas nem no barco ele deveria estar, porque Deus mandou ele para um lugar e ele está indo para outro. Lembrando que um profeta, quando ele era ordenado profeta, ele prometia que onde Deus mandar ele iria e o que Deus mandar falar ele falaria. Vai para Nínive, não vou, prega, não prego, mas se apresenta como alguém que teme. Deixa eu entender, como é que alguém que teme a Deus está indo num barco, num lugar distante e contrário daquilo que Deus havia mandado? Que temor é esse? Que temor é esse que se apresenta e o tempo todo está criticando Deus por aquilo que Deus está fazendo, a despeito da inicial incompreensibilidade. Eu até entendo que os atos de Deus podem ser incompreensíveis. Nem sempre nós compreenderemos tudo aquilo que Deus está fazendo, por uma razão muito simples. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, ele habita num lugar completamente diferente de nós. E ele não pede a autorização da nossa compreensão para ele poder agir. Ele simplesmente faz. Ele é Deus, irmãos. Então, há um mistério, há uma incompreensibilidade diante da grandiosidade de Deus agindo na face da terra sem pedir licença para a vida de cada um de nós, a despeito do nosso não entendimento das ações da divindade. A despeito disso, ele não deveria estar neste lugar, ele deveria estar em outro lugar, ele deveria estar falando uma outra mensagem, ele deveria ser proativo, como ele fez para ir no barco, quando esse barco está para afundar, ele também deveria ser proativo para poder ajudar a vida dessas pessoas e não colocar a vida de pessoas que não tem nada a ver em risco por causa de uma desobediência pessoal dele, que ele sabe, tanto que ele fala posteriormente, que o problema que está acontecendo com os outros é por causa dele. Então o que é que significa? Que se ele deveria se apresentar corretamente, ele diz, olha, eu sou alguém que temia a Deus, sou alguém que estou naquela linha tênue entre dizer que teme a Deus e a apostasia, aquela linha tênue onde eu entendo que eu temo a Deus e não estou entendendo nada que ele está fazendo e estou em dúvida, mas vai lá e faz. Esse capítulo 1 aqui nem era para ter existido. O capítulo 2 nem era para existir. E assim como na vida de Jonas, uma parte do capítulo 1 e o capítulo 2 não era para existir, porque ele estava no ventre do peixe, era simplesmente para ele começar no capítulo 3, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas. Assim é exatamente na vida de cada um de nós. Por falta de temor de Deus, há muitos capítulos da nossa vida que nem existir, eles deveriam existir. A verdade é essa. A gente economizaria tempo da nossa vida, de passarmos do capítulo 1 para o capítulo 3, de pularmos eventos da história desnecessários, de evitarmos desconfortos que são evitáveis, e que a palavra de Deus, ao invés de chegar segunda vez a nós, a despeito da misericórdia de Deus de fazer isso, Deus poderia ter feito uma primeira vez, mandou e a gente obedece,
do mesmo jeito que Deus uma vez só manda para os anjos e eles obedecem. Os anjos não caídos, porque os anjos caídos, Deus manda e eles não obedecem. E por conta disso, eles vão ter a paga deles, e todos aqueles que andarem nesse caminho de não temor de Deus, também vão ter a sua paga. Agora sim, então Jonas demonstra a incoerência e a inconsistência que pode existir na vida daqueles que dizem que temem a Deus, mas existem capítulos da sua história e vivências que demonstram exatamente o contrário. Então, como é que eu sei quem é que teme a Deus? Não é por aquilo que fala, mas é por aquilo que faz. A pergunta é, o que é que nós fazemos? Jesus Cristo falou isso. Os fariseus falavam, mas Jesus Cristo diz, esses camaradas disseram que iriam e não foram, se arrependeram e agora foram. E eles vos precedem no reino dos céus. Porque a questão não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Ok? Por último, Jó, capítulo 6, diz assim. Olha só, que interessante. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Eu sei que a argumentação aqui é completamente outra em relação a Jó, é um livro argumentativo, é um diálogo, mas um desses diálogos demonstra que a compaixão é uma obrigação da vida dos filhos de Deus e a falta de compaixão é uma demonstração de que nós abandonamos o temor do Todo-Poderoso. Por quê? É por isso que a gente vai entender em Mateus capítulo 18, que logo depois dele discutir sobre o que se deve fazer com o irmão, ele vai entrar no assunto do perdão. Porque só pode exercer compaixão quem teme ao Todo-Poderoso. Porque quando a gente teme ao Todo-Poderoso, a gente entende que nós fomos alvos da compaixão dele. E como alvos da compaixão, por reflexo, deveremos também ser tão compassivos quanto recebemos dessa compaixão. Então, a falta de temor de Deus faz com que a pessoa tenha falta de compaixão. Há muita gente na igreja com dificuldade de perdoar. Sabe o que é isso? Falta de temor. Eu sei que isso é difícil, eu nem entrei no assunto do perdão e dos braços que existem no perdão, mas uma coisa é verdade, a gente só exerce compaixão se a gente temer a Deus. Há muitas questões que deu para a gente perceber para a vida de cada um de nós sobre a importância do temor de Deus. Evita a prática do pecado, a preocupação com a geração seguinte, em fazermos coisas para deixarmos marcas, para que eles se aproximem cada vez mais do temor de Deus. Um temor correto e não chamar conjuração que os outros chamam. E aí, fica isso a dica nas gotas de sabedoria quando sair. A primeira gotinha vai pingar na igreja, não é assim? Condena o aprendizado absolutamente mecânico, isso a gente deve rechaçar. Tem gente que teme a Deus, mas é mais uma coisa mecânica, ele nem reflete mais sobre isso. Exalta o temor de Deus como um tesouro, como uma coisa importante. Amargo é deixar a Deus e deixar de temer a Deus. Pode existir inconsistência da vida de cada um de nós, de dizer que tememos, mas não tememos. E, na verdade, precisamos aprender a sermos compassivos, tendo temor de Deus. Então, se a gente tiver temor de Deus, meu amigo, há muita coisa que vai acontecer na vida da igreja. Se a gente quer corrigir na vida de todos nós estas práticas, a gente precisa incentivar o aumento e o temor de Deus. Então, talvez, na vida de cada um de nós, esse seria um bordão e um texto. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Se a gente fizer isso, tudo isso aqui a gente vai experimentar de benefício. Se a gente não desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, aí tem o pecado praticando, aí tem falta de compaixão, aí, meu amigo, todas as coisas ficam extremamente difíceis na vida e nas relações entre nós. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude a cada dia mais sermos pessoas tementes a Deus e que aumente esse temor no nosso coração. Vamos orar? Pai bendito, louvado seja o teu nome, obrigado porque o Senhor plantou esse temor no nosso coração. Ajuda-nos, ó Espírito Santo de Deus, a andarmos na nossa prática de vida, exercendo esse temor, exercendo a nossa salvação com temor e tremor.
para que todos os reflexos advindos da nossa relação adequada contigo possam se manifestar nas relações horizontais. Tenha misericórdia quando isso não existe, que aumente o temor onde ele já existe, implante onde ainda ele não existe, para que pessoas que temem a Deus possam ser conhecidas, não porque elas querem mostrar, mas porque não dá para esconder. Pessoas que andam na tua presença e temem o teu nome. É a nossa oração, Pai. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fica aí o nosso canal, tá bom? Faz a inscrição, participa do nosso canal, que a gente vai ter essa e outras meditações falando do temor de Deus e tantas outras coisas que podem beneficiar a um bom entendimento para nós andarmos juntos como igreja e como povo de Deus. Deus abençoe. Até o nosso próximo estudo. Tchau.